um pouco melhor desse processo, tá? Basicamente você vai ter o mensurando, vai ter o resultado, e aí você vai ter influências do operador, das condições ambientais, do próprio sistema, tá? Nesse caso, o sistema seria o quê? Naquele exemplar, o visual, mas pode ser eletrônico, mecânico. Aí tem o procedimento, que é o que o operador vai seguir, e a definição do mensurando, que é você definir o que você vai medir, tá? Tudo isso aí vai influenciar no seu processo de medição. E aí vai influenciar também nos erros que a gente vai ver mais à frente. E para começar esse estudo de metrologia, é interessante a gente ter na cabeça ver um pouco sobre as unidades de medida. Beleza? Então a gente vai ter alguns sistemas ali dentro que vão unir várias unidades de medida e cada uma vai estar atrelada a uma grandeza. No sistema internacional, ele vai ter essas grandezas principais, digamos assim, e grandezas auxiliares que vão ser derivadas dessas. Então, é um sistema mais preferível porque ele é muito usual no Brasil, num modo geral. Então, sempre que possível, a gente vai usar essas unidades ou unidades auxiliares, tipo Newton, Joule, por exemplo, ou múltiplos dessas, como milímetro, centímetro, tá? Dentro de um contexto mais de engenharia, geralmente a gente não vai usar o metro, por exemplo, vai usar mais o milímetro, beleza? Mas vão ser sempre derivados dessas aqui. E o sistema em inglês, que alguns podem falar, tipo, não vale a pena ver isso, porque não é no Brasil e tal, a coisa não é muito daqui. Só que a gente tem que ver sim por causa disso daqui, ó, que é o uso comercial no Brasil. Beleza? Então, por exemplo, se você hoje for ali numa loja e querer comprar um tubo, é quase certeza que ele vai estar em sistema inglês, certo? Então, um exemplo, você vai comprar um tubo, de meia polegada, de 2 polegadas, 1 polegada e meia, ou uma chapa, por exemplo. Você vai comprar uma chapa 20, que seria uma espessura de 1 sobre 20 polegadas. Ou uma chapa 18, por exemplo, que seria 1 sobre 18 polegadas, certo? E você já vê que geralmente o sistema inglês ele usa muita fração, né? Então seria 1 polegada, 3/4 de polegada. Então é interessante ir se acostumando um pouco com esse modo de usar as unidades. Apesar de não ser usual de modo geral, tipo, nas coisas que a gente vê no dia a dia, mas para uso comercial e industrial é muito usado. Inclusive mais usado que o internacional. Nesses casos aqui, né? Se você comprar, por exemplo, uma TV, ela vai vir em polegada, com certeza, né? Então, você dizer que o sistema inglês é usado só nos Estados Unidos não é bem verdade. A gente acaba usando também no Brasil. E aí, tem duas conversões que são muito usadas e que, se você tiver de cabeça, você vai assim, poupar muito tempo, porque são sempre muito utilizadas. São essas duas aqui. Você não precisa decorar todas as conversões, até porque o sistema inglês tem muitas unidades diferentes. Mas essas duas, se você tiver em mente, você vai poupar bastante tempo. Que é que 1 polegada, ela vale 25,4 milímetros, tá? E que 1 quilo vale aproximadamente 2,2 libras. Se você tiver isso aí na cabeça, você vai adiantar muito, cara. E é importante lembrar também que a polegada, eu usei duas notações de propósito, tá? Que aqui usei essa aqui, IN, e aqui eu usei esses dois apóstrofos aqui, porque eles são usados também. Você às vezes pode ver escrito como pol também, ou polegada. Certo? E eu falei da notação justamente porque a próxima slide é justamente sobre isso, sobre notação. Tem algumas regrinhas, tá? E se você não seguir, pode gerar conflitos, pode gerar erros, ou confusões, né? E se você vai usar isso no artigo científico ou algo mais formal, e aí tem que estar correto a forma de usar a unidade. Que é a forma correta de apresentar essas unidades, tá? Então, por exemplo, o símbolo usado tem que ser o certo daquela unidade. Geralmente, isso aqui não é regra, tá? Mas geralmente é separado com espaço do valor indicado. Então, por exemplo, 5 newton. O newton, por exemplo, é esse símbolo aqui, N maiúsculo. O metro é M. O segundo é S minúsculo. Certo? Então, cada unidade vai ter o seu símbolo correto. E aí tem algumas regrinhas, né? Tipo, quando escritos por extenso, os nomes de unidades começam por letra minúscula. Mesmo quando tem o nome de um cientista. Ou seja, Ampere, Kelvin, Newton. Sempre letra minúscula. E tem a exceção também, que é o grau Celsius. E quando é escrito por extenso e ele está acompanhado das unidades,
e é mais de um, né, ele vai para o plural. E os símbolos não vão para o plural. Você nunca vai ver, por exemplo, metros com Szinho aqui. Porque você pode conferir com metros por segundo, por exemplo. Ou então newtons, aí você bota um S aqui, vai confundir com newton segundo, que é a unidade de impulso. E em português, o separador decimal é a vírgula. Então, se você for escrever 5,3, tem que ser vírgula, nunca usar ponto aqui. Mas se estiver num sistema inglês, talvez você veja um ponto aí. Então, você tem que estar ciente que usam os dois modelos, né? E uma coisa que a gente vê muito, alguns erros, né? Escrever assim, por exemplo, é errado. Você, por exemplo, quilômetro, se você usar com K maiúsculo. O símbolo do quilômetro do quilo, quer dizer, é K minúsculo e G. Ou seja, escrever K maiúsculo vai estar errado. E aí tá aqui tá o certo. Ou então, horas, por exemplo. O símbolo da hora é H. Isso aqui não pode gerar erros, né? Segundo também. Ou escrever tudo maiúsculo. Certo? Então são errinhos que podem gerar confusão. Isso aqui, por exemplo, seria Kelvin metro, né? Que na verdade nem existe isso aqui. Isso aqui pode gerar erros aí desnecessários, tá? Beleza? E a gente já falou das unidades, vamos falar agora sobre os tipos de erros. Como prevenir eles, né? Já vai entrando aí como fazer as medições de uma forma mais apropriada, né? E como reduzir os erros também. Então você vai ter algumas fontes de erros aí. As mais variadas vão existir, né? Mas geralmente vão ser pelo operador, pelo ambiente ou pelo próprio instrumento de medição. Então, por exemplo, pelo operador pode acontecer uma imperícia, um paralaxe ou um erro de força de medição, por exemplo. Eu vou explicar melhor sobre essa paralaxe, mas a imperícia seria basicamente você não saber usar o equipamento, ou você não está habituado com ele. Então, quando você for realizar uma medição, você tem que estar preparado para realizar aquela medição. E se você não estiver confiante que sabe, aí você pode pesquisar no YouTube, pode ver um vídeo, que tem bastante, na verdade. Como usar, sei lá, um relógio comparador. Você consegue achar. Então a imperícia, se você eliminar ela, você já vai eliminar muita chance de erro. E força de medição, por exemplo, é quando você vai usar um paquímetro ou um micrômetro, você vai apertar a peça, ela tem que entrar em contato. Aí a presença desse instrumento pode afetar na medição. No caso aqui seria a força. Se você fizer muita força, o mensurando, que é a peça que você quer medir, pode deformar. E aí você vai estar fazendo uma medição errada. Vocês vão ver que isso lá no micrômetro é muito importante. Essa paralaxe seria um erro, um erro de perspectiva na visão. Então, por exemplo, tem essa imagenzinha aqui. Aqui vocês veem um lápis e embaixo uma régua normal. E aí se você tiver com essa visão daqui, uma visão que não está alinhada com a ponta do lápis, você vai ver esse lápis aqui, ó. Ou seja, você vai ver ele maior do que ele é. E se você ver ele nessa posição, você vai ver a ponta do lápis, ela aqui, ó. Ou seja, vai dar um tamanho menor. Agora, se você olhar ele bem alinhado com a ponta dele e bem alinhado com o instrumento de medição, você vai ver ele no tamanho correto. Aí você vai fazer a medição certa. E o erro de paralaxe ele é muito comum porque os próprios instrumentos de medição eles vão ter um pouco desse desalinhamento aqui, tá? Isso aqui vai existir em qualquer instrumento. Então, sempre que você for usar um instrumento de medição, você tem que estar olhando bem alinhado com ele. Ele não pode estar numa posição aleatória. Você tem que estar olhando bem perpendicular a ele, certo? Para eliminar esse erro de paralaxe. Certo? Aí um erro causado pelo ambiente seria a iluminação não estar adequada, a temperatura também se não estiver adequada, pode ocorrer dilatação térmica ali. E contaminações, que essas aí são muito importantes, né? Você, por exemplo, está fazendo o fresamento, um torneamento de uma peça. Esses são processos que geram muitos cavacos, né? Que são as impurezas que vão saindo, os pedacinhos da peça que vão saindo. E aí se você pega a peça e já mete o paquímetro ali, se tiver um cavaco entre a peça e o instrumento, vai dar um valor diferente. E às vezes isso aí pode ser muito grande. Sei lá, se for um cavaquinho grande,
sei lá, 1 milímetro a mais, isso aí pode arruinar a sua peça. Então sempre que você for pegar uma peça, você tem que limpar ela, garantir que não vai ter nada ali em cima, um cavaco, uma sujeira mais grossa. Limpar também o instrumento, se possível, né? Para garantir que você vai estar fazendo uma medição sem contaminações. Beleza? E erros ali pelo instrumento de medição, que pode ser uma esterese, que nesse caso aí seriam folgas, né? Ou um erro de fabricação, ou um equipamento danificado. E aí você tem que averiguar se o seu instrumento está correto antes de usar ele, né? Geralmente, se você está usando um paquímetro seu, você vai saber se ele tem algum erro. Mas, sei lá, se você não estiver usando o seu paquímetro, aí você pergunta para a pessoa que usa esse paquímetro geralmente, se ele tem algum erro ali. Isso às vezes pode acontecer. Por exemplo, vocês vão ver que o paquímetro do PRD, em uma das medições dele tem um erro. E aí eu vou mostrar qual é mais na frente. Mas ele tem um errinho lá. Ou então, eu tenho um paquímetro aqui que ele caiu. E os dentes dele amassaram. E aí ele não está marcando corretamente em uma das medições dele. E aí eu tive que adequar ele, né? Tive que tirar esse erro. Mas se eu fizesse essa medição com o dente amassado, ele ia sempre dar um valor maior do que o valor correto. Beleza? Então são erros aí para ficar atento. E esses erros eles podem ser agrupados em dois tipos, que é um erro sistemático e um erro aleatório. Esse erro sistemático é geralmente um erro que vai dar ali no seu instrumento, que vai dar sempre o mesmo erro. Seria o caso ali do meu paquímetro que estava com o dente amassado. Ele sempre vai dar um valor maior do que o real. E geralmente é sempre o mesmo valor, tá? Então a gente pode comparar isso com esse exemplo aqui, que geralmente é bem usado. Que é um instrumento, que é um exemplo de um tiro ao alvo, né? De um canhão, de uma arma, tentando acertar um alvo. Então digamos que eu esteja mirando aqui, tá? No centro. E eu dou vários tiros, mas eles caíram aqui, por exemplo. Você vê que tem um erro, certo? Ou seja, eu tentei mirar em um canto, que seria o valor real ali, que eu estou tentando medir, mas ele deu um valor errado, que seria o exemplo ali do meu paquímetro com o dente amassado. E você vai ter erros, esqueci um erro sistemático. Esse exemplo B seria um erro aleatório. Seria, por exemplo, uma peça ali que está com uma rugosidade, talvez, algo assim. Aí eu meço várias vezes e sempre dá um valor diferente. Sei lá, eu medi uma vez, deu um valor aqui. Aí eu medi outra, deu um valor aqui. Certo? Só que você vê que ele está sempre em volta de um valor perto do real. Certo? Então aqui não teria um erro sistemático, seria um erro aleatório. Sempre que eu meço, dá um erro, mas é um erro que não tem uma orientação muito bem. Esse exemplo D seria um que não tem erros nem sistemáticos nem aleatórios, ele dá sempre bem próximo do valor certo. E o exemplo C seria um que tem erro aleatório e sistemático. E aí, como é que a gente corrige isso? O erro sistemático, dá para corrigir ele usando um fator de correção. Então, por exemplo, paquímetro do PRD. O paquímetro, eu mostro mais na frente, mas ele tem uma parte lá que ele mede profundidade, tá? Então é basicamente uma hastezinha que desce e consegue medir ali a profundidade de um furo, tá? Isso aqui seria um furo. O problema dele é que se você fizer isso numa superfície plana, estou medindo a superfície plana aqui, ele indica que essa superfície plana tem uma profundidade de 1,1 milímetro, o que é absurdo, né? Porque o valor real seria 0. Ou seja, sempre que você medir um furo com aquele paquímetro, ele vai dar 1,1 milímetro a mais do que o real. Ou seja, uma forma de você solucionar esse erro sistemático aí seria toda vez que você medir um furo, você descontar esse 1,1 milímetro. Ou seja, é o que está sendo feito aqui, ó. Ele está com erro sistemático aqui, e aí foi aplicado um fator de correção, que é, se o erro for TD, o fator de correção vai ser menos TD, né? Ou seja, vai ser o contrário dele. E aí ele vai passar a marcar sempre o valor correto. Ou seja, eu vou lá, meço um furo,
tem 7,6 milímetros. Esse é o valor indicado. Aí eu vou aplicar o meu fator de correção de 1,1. Valor verdadeiro, 6,5. Certo? Isso aí pode ser aplicado em qualquer caso, né? Eu usei o caso desse paquímetro aí errado. Mas, sei lá, se for uma balança que esteja medindo com erro sistemático, se for algo que eu consigo programar, eu consigo fazer essa correção até dentro da programação, né? Para ele já mostrar o valor real, ou algo do tipo. E aí, o erro aleatório eu consigo reduzir com a média. Ou seja, naquele exemplo lá, ele está dando vários errinhos, só que eles sempre caem ao redor de um valor aqui. Se eu fizer uma média, ele vai dar muito próximo desse valor aqui. Ou seja, quanto mais valores eu for medindo, mais ele vai se aproximando de um valor real. Ou seja, sei lá, se eu fizer uma medição, ele pode cair em qualquer canto aqui. Se eu fizer duas, ele já vai para um valor mais próximo do real. Se eu fizer 10, já vai ser melhor. Certo? E aí eu faço uma quantidade de medições que eu acho apropriado, com base no quanto ele está dispersando, né, para ter um valor mais real. E aí eu consigo eliminar bem desses dois erros aí. Numa visão mais avançada da metrologia, a gente já veria uma parte mais estatística, já ia fazer uma distribuição desses erros de dispersão, já ia fazer desvio padrão para apresentar a medida com esse erro aí, esse erro aleatório, né? Mas pra gente não cabe tanto, então essa parte a gente vai pular. Já vai partir mais para abordagem mais prática agora, beleza? E aí seria apresentar os instrumentos. Focando, claro, nos instrumentos que a gente tem no PRD. Que seriam esses aqui. Paquímetro, micrômetro, balança, de precisão no caso. Trena longa, que seria um trena para terreno. Esquadro, nível e régua. Existem outros instrumentos, né? Só que a gente não tem no PRD, então nessa apresentação não vai ter, que seria dos mais variados, né? Por exemplo, manômetro para medir pressão, relógio comparador para medir concentricidade de alguma peça. Mas esses a gente não vai apresentar agora, beleza? Vamos focar nesses aqui mesmo. Principalmente nesses dois, que são... nesses dois aqui. Que são os que exigem... que não estão muito no dia a dia, né, das pessoas, então vão precisar de um treinamento um pouco mais especializado. Os outros a gente vai dar uma breve passada, mas, por exemplo, régua, balança, geralmente as pessoas já sabem usar. Trena, já é do convívio das pessoas, então a gente vai falar só um pouco delas. Beleza? Então, o primeiro paquímetro. É um instrumento muito importante porque ele é muito versátil, ele tem uma amplitude boa e ele é bem preciso, relativamente bem preciso, né? Então ele é usado ali na maioria das vezes, né? Precisa me dar alguma coisa, já pega um paquímetro. Certo? Por isso, por ter uma versatilidade muito grande, tem várias formas de medir, e por ter uma precisão bem interessante, beleza? Acho que está escrito errado aí, desculpem. Então ele tem uma resolução, tá? Resolução é a menor divisão que um equipamento tem, tá? Então você vai sempre dar a resposta do que você está medindo em função dessa resolução, beleza? Então um paquímetro vai ter uma resolução de 5 centésimos ou 2 centésimos, geralmente, tá? Pode ter um paquímetro mais preciso aí, com a resolução melhor. Mas geralmente eles vêm com essa resolução aqui, que já é bem boa, na verdade, né? Se você comparar com a régua, que vai dar uma resolução de 1 milímetro, é bem boa. Isso aqui já seria 20 vezes mais preciso que uma régua, tá? E aqui 50 vezes, né? O alcance deles, né, que é o máximo que eles conseguem medir, geralmente é 150, mas você consegue encontrar com mais, tipo 300 ou maior. Mas aqui geralmente é 150, um paquímetro normal. E aí é importante saber que ele tem 4 medições possíveis. Você pode usar esses dois dentes aqui para fazer uma medição externa, tá? De uma peça ali, de um cilindro, algo do tipo. Você tem a medição interna, que é daqui até aqui, tá? Ou seja, para medir um furo ou um rasgo, a parte de dentro de alguma coisa. Você teria a medição de profundidade, que é a parte de trás do paquímetro, né? Ele sai essa haste. E aí você consegue medir a profundidade das coisas, de um furo, por exemplo. E a medição de ressalto, que seria essa face
com essa face aqui de trás. Você também consegue fazer essa medição aqui, tá? Então vamos lá, né, aprender a ler ele, basicamente. Então a gente tem que saber primeiro que tem algumas partes importantes nele, que basicamente vai ser a escala milimétrica ou escala fixa, seria essa daqui, tá? E ela fica em milímetros, tá? Então daqui pra cá é 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, tá? E vai geralmente ali de 0 a 150 milímetros. Aí você vai ter a escala móvel, também pode se chamar de nônio, e é ela que vai amplificar essa medição, tá? Vocês podem ver que essa parte de cima é como se fosse uma régua normal. E ele consegue dar essa resolução boa justamente por causa dessa parte móvel. E é ela que a gente vai usar para olhar os números após a vírgula. E aqui vai ter uma indicação da precisão dele, né, que seria a resolução. Geralmente vem indicado, mas pode não vir também. E aí você vai ter uma parte para fazer a trava dessa medida, né? Você mede, se você conseguir medir enquanto você está na peça, sem ter paralaxe, é bom. Mas se a posição não estiver muito boa, você consegue travar, tirar o paquímetro e olhar. Certo? Para olhar com mais calma, vocês vão ver que vai precisar olhar bem aqui. Vai ter que tomar cuidado visual ali na hora de medir. Tá? E aí já vamos aprender a medir. Como é que se realiza a medição? Para medir essa parte inteira da sua peça, você vai usar a escala fixa mesmo. E você vai ler exatamente onde fica o zero do nônio, tá? Então, por exemplo, onde o tracinho zero do nônio cair, vai ser a parte inteira. Então vocês podem ver nessa imagem, por exemplo. Aqui é o zero. Aí, 1, 2, 3. Passou do 4, está entre o 4 e o 5. Então a parte inteira da minha medição vai ser 4, tá? Isso em milímetros. Se eu quiser só mais ou menos ali a medição, eu já posso até parar por aí. Mas se eu quiser dar o valor correto, aí eu olho o nônio. Tá? E essa parte centesimal, ela vai ser exatamente onde um dos traços do nônio coincidir com um dos traços de cima. Certo? Nesse caso, eu sei que a parte inteira é 4, porque ele passou do quarto tracinho. E eu sei que ele passou só um pouco. Aí eu vou olhar nessa parte do nônio aqui, qual é o tracinho que está coincidindo. Esse, vocês podem ver que está desalinhado com o de cima. Esse também está. O 2 também está desalinhadinho. O 3. O que vai estar exatamente alinhado com um dos traços de cima é esse tracinho aqui que está entre o 1 e o 2. Certo? Ou seja, eu sei que vai ser 4.15. Certo? Porque esse aqui seria o tracinho 15 no caso. Beleza? Eu sei que é 15 exatamente porque, seguindo a resolução, eu só posso ter números de 5 em 5 aí, 5 centésimos, de 5 em 5 centésimos. Certo? Então eu nunca vou ter um paquímetro desse saindo com um 4.17, por exemplo. Sempre vai ser de 5 em 5, então 4.15, 4.20, 4.25, certo? Medidas dessa. Beleza? E aí vamos para mais exemplos, para vocês pegarem mais. Esse aqui, por exemplo. Vamos lá realizar essa medição. Vou olhar a primeira parte inteira. E eu estou vendo que eu vou medir no zero do nônio. Tá? Deixa eu apagar esse aqui que eu risquei em cima. Vou medir no zero do nônio. Deixa eu tirar esse aqui também, isso aqui atrapalha. Onde é que está ele? Está aqui no tracinho o 2 é em centímetros, né? Ou seja, é 20 na verdade. E o tracinho maior vai ser o 5, né? Então, esse aqui é o tracinho 25, tá? Milímetros. Ou seja, esse é o 26, esse aqui é o 27. E o zero passou do 27. Ele está entre o 27 e o 28. Ou seja, eu sei que a minha parte inteira é 27. E agora eu vou olhar o nônio, a escala do nônio, para ver qual é o tracinho que coincide e poder dar essa parte decimal. Beleza?
eu sei que ele está perto do 27, então eu sei que é algo próximo ali de 27.2, 27.3, por ali. Então eu vou olhar por essa parte para ver qual que está coincidindo. Aí eu vou vendo aqui, eu estou vendo que está cada vez mais quase coincidindo pela direita, né? Aí esse aqui parece que está coincidindo. Aí eu vou olhar o próximo. Esse aqui já está desalinhando. Já está desalinhando pela esquerda. Ou seja, o que está mais alinhado é esse daqui. É o que está entre o 3 e o 4. Tá? E ele não falou resolução. Mas eu sei que, como ele tem 20 divisões, né? E 1 milímetro dividido por 20 é 5 centésimos. Então eu sei que esse aqui é o número que está coincidindo com algum número de cima, certo? Todos os outros estão desalinhados. Ou seja, a parte após a vírgula vai ser 35, certo? Esse é o resultado dessa medição. E aí a gente vai ter um parquímetro digital também. Oxe, peraí. Eu achei que tinha outro exemplo desse. Estranho. Beleza. E a gente vai ter variações, né, desse parquímetro. Esse que você viu é o analógico. Mas vai ter variações. Então, por exemplo, você vai ter parquímetros que vão ser mais longos, parquímetros que vão ter um material diferente aqui na ponta para fazer medições mais pesadas. Um que você vê bastante também é esse parquímetro digital, que aí ao invés de você ler o valor, ele vai dar o valor pronto já aqui nesse visor. Tá? Ele acaba sendo um pouco mais fácil de usar, mas vai ter outros errinhos aqui, tá? Então, por exemplo, esse parquímetro, por ele ser digital, você consegue zerar ele. Você consegue fazer uma medição comparativa. Então, por exemplo, você coloca ele num valor ali, aí você zera. Aí esse valor que você botou vai ser o novo zero. E aí, quando você mexer a parte móvel do parquímetro, ele não vai estar em relação ao zero real, ele vai estar em relação ao zero que você marcou. E aí, se você liga com ele aberto, pode ser que ele, dependendo do parquímetro, entenda aquele ali como zero. E aí é interessante, todas as que for usar, você fecha e zera ele fechado, para você ter certeza que ele vai fazer a medição correta, né? Isso aí é interessante para você usar quando você quer uma comparação. Então, por exemplo, você está torneando e aí você quer fazer, sei lá, um eixo entrar num furo. Aí você mede o valor que o seu tarugo tá, né, por exemplo, zera, e aí você mede o valor do furo que ele vai entrar. E aí vai dar a diferença, ou seja, o quanto você tem que tirar. Pode ser interessante em alguns casos. Beleza? E aí o outro instrumento que a gente vai aprender também é o micrômetro. Ele tem algumas vantagens. Ele acaba sendo mais preciso do que... Tá escrito errado aqui também. Acaba sendo mais preciso do que o parquímetro, mas ele é menos versátil, ele é mais específico. Porque ele não tem um alcance tão grande, o alcance dele é pequeno. Acaba sendo um pouco mais caro também. Mas ele tem essa vantagem de ser muito mais preciso. Você vai ter micrômetros ali de 1 centésimo, que aí seria 2 vezes mais resolução do que aquele parquímetro lá, que é o mais preciso, que é o de 0,2. E você tem micrômetro ali até de 1 milésimo, ou seja, é muita precisão. Aqui sim você já vai ter muita influência de dilatação térmica, da força de medição, certo? Então, aqui é um instrumento muito mais preciso. O alcance dele geralmente é de 25 mm, mas tem alguns mais, tá? Depende aí, tem variações. E ele tem essa cara aqui, tá? Aqui é onde vai ser feita a medição, tá? E ele tem um princípio parecido com um parafuso. Quando você gira essa parte desse cilindro aqui, ele vai recuando esses dentes aqui, tá? Esse que vai vir para trás. Aí você consegue fazer a medição. E você vai ler o resultado aqui. Aí eu vou ensinar como é que lê. E aqui é uma trava também parecido com o parquímetro lá. O interessante e muito importante desse instrumento é que quando você gira essa parte, ele é meio que como se fosse um parafuso, né? Você consegue botar muita força. E aí, para prevenir de você não estragar o equipamento, nem errar na medição, nem estragar a peça, você usa essa parte aqui só para fazer aproximações.
Quando, sei lá, você vai chegar perto da peça, você vai usando essa parte de fora mesmo. Mas quando você estiver quase chegando na peça, você gira ela com essa parte aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Porque isso aqui é uma catraca. Então você vai girando e ele vai se aproximando. Mas assim que ele tocar na peça, ele já vai começar a girar em falso. Aí você não consegue mais apertar. Justamente para prevenir que você faça um aperto excessivo. E faça a medição correta. Porque assim que ele tocar, já significa que a medição tem que ser feita. Se você botar mais força, é porque você está apertando a peça demais. E a peça vai começar a deformar. Se apertar muito, o micrômetro vai começar a deformar os dentes ali de dentro dele e pode estragar. Certo? É um instrumento muito sensível. Beleza? E aí, como é que faz essa medição? Peraí que eu acho que consigo aumentar essa imagem. Pronto. Como é que faz essa medição? É um pouco parecido, mas é o seguinte. Na parte de cima você vai ter em milímetros também. E a parte de baixo sempre vai ser as divisões no meio dessas divisões aqui de cima, tá? Então aqui, por exemplo, é 0, aqui é 0,5. Aqui é 1 milímetro, aqui é 1,5 milímetro, tá? Então sempre vai ser nessa pegada aí. E você lê na borda dessa parte que gira, né, da parte móvel. Ou seja, aqui você já consegue fazer a leitura da parte inteira, que é 10 mais 0,5, né? Quando chegou aqui ele deu 10, e quando ultrapassou esse traço ele deu meio milímetro, tá? E aí você vai fazer a medição aqui na parte móvel. Só que essa parte móvel ela só vai de 0, ela só tem um alcance de 0,5, né? Então aí você vai ter que somar com esse 0,5 que já deu aqui, certo? Nesse caso, aqui é o 30, aqui é o 31, 32, 33, 34, aí o 35 ele tem um traço maior, e ele passou do 36, então ele está dando 36 aqui. E o resultado vai ser esse, vai ser 10 milímetros, mais meio milímetro, porque ele já passou do meio, mais 36. E o resultado seria 10,86, certo? Esse é o resultado correto. E aí, você pode perguntar, por que tem que fazer essa soma? É porque essa parte móvel, para ser mais precisa, ela só vai de 0 a 50, certo? Então ele vai dar uma volta para cada meio milímetro, tá? Uma volta aqui para cá, uma volta aqui para cá. Por isso que tem que ter essa soma, certo? E aí um outro exemplo, que é aquela foto que a gente já tinha visto, né? E esse aqui já é um pouquinho mais complicado, né? A gente vai ter que pensar aqui. Ele já passou, aqui é o 10, aí o 11, o 12, e tá quase aparecendo o 13 aqui. E aí a parte inteira é 13, é 12. Bom, na parte móvel a gente pode ver que ele tá quase chegando no 0. Ou seja, ele ainda não fez a viradinha, né? Ele não chegou no próximo traço, ele ainda tá quase chegando no próximo traço. Se ele tivesse aqui no 5, no 15, no 20, significa que o 0 já passou, certo? Então aqui na verdade é 12. Então é 12 mais o meio, porque ele já passou do meio aqui embaixo, mais 40. E aí isso vai dar 12,90, né? E aqui confirma que não é 13, porque se fosse 13 seria o quê? 13,9. Só que ele já estaria quase no tracinho 14, ele não está, certo? Ele está perto do tracinho 13, então o valor tem que estar consistente. O tracinho 13 está quase aparecendo, então aqui é quase no 13, então está um valor correto, certo? E já bate com a imagem, né, que aqui ele está fazendo a medição de um bloco que tem 12,9 milímetros. E aqui seria um micrômetro mais preciso, né, que vai ter uma escala parecida com um paquímetro. Aí a resolução dele vai ser em milésimo, vai ser bem mais preciso. Aqui é a medição normal do paquímetro, do micrômetro, certo? Que é aquela que já foi mostrada antes. E depois a gente vai medir essa parte aqui de milésimo, certo? Parte inteira.
Aqui é o 5, tá? Dá pra ver aqui. E já passou do meio, certo? Então é 5 milímetros mais meio milímetro, aí mais, vamos ver essa parte aqui móvel. Aqui é o 25, aí já passou do 26, do 27, do 28, certo? O próximo seria o 29, mas ele só passou do 28, tá? Aí eu sei que depois do 28 tem alguma coisa. Pode ser um 283, 284. Tem alguma coisa ali depois do 28, tá? A gente vai ver isso aqui na parte de cima. E aí é parecido com o nônio lá do parquímetro. Onde o tracinho coincidir, vai ser ele. E aí eu vou olhar mais perto daqui, porque eu sei que ele passou só um pouquinho. Então ele vai estar por aqui. Aí eu vou ver qual que coincide. Certo? Nesse caso, vai ser o 3. Vai coincidir aqui com um dos traços da parte móvel. E você pode dizer, não tá tão coincidindo assim. É o erro de paralaxe. Porque a pessoa que tirou a foto, ela tirou a foto, tá alinhada com essa parte aqui, né? Se a foto fosse um pouco mais para cima, eu iria ver que isso aqui tá alinhado. Porque, ó, essa parte aqui, ela tá num plano e essa parte móvel tá um plano mais alto. Então ele tem esse gap aqui que dá um erro de paralaxe. Então o ideal seria se eu movesse um pouco o instrumento para poder ver bem alinhado com essa parte aqui, né, que ela está mais para cima. Mas está alinhado com o 3. Ou seja, é 5 milímetros mais meio milímetro mais 0,28 mais 3 milésimos, né? Ou seja, essa continha aí que vai dar 5,783. Vocês veem que é um instrumento muito preciso. Então é isso. Esses foram o paquímetro e o micrômetro. Tem as variações dele também, né? Vai ter também a variação digital. Como é um instrumento mais específico, aí você vai ter instrumentos específicos para medida externa, medida interna, para profundidade. E aí vai ter a versão analógica e digital também, né? Esses aí. Tá? E aí vamos ver outros instrumentos, né? Vamos ver de forma mais rápida também, porque eles não são tão complexos quanto os outros. E geralmente a pessoa já tem alguma prática em como usar, né? Todo mundo já usou uma balança. Então no caso a gente vai falar de uma balança de precisão, que é o que a gente usa no laboratório, né? E a gente usa isso para dosar, né? Fazer a aferição da massa, principalmente dos reagentes que a gente vai usar nos nossos processos, né? Ou seja, você vai fazer um compósito, tem a proporção correta da quantidade de fibra, a massa de fibra, a massa de resina que você vai usar, tá? Então tem que ser uma medição precisa da massa que você vai utilizar. Também muito usado para estudo de propulsão, né, para fazer o propelente, né, tem uma proporção correta, tudo mais. E aí a que a gente tem no lab vai ter uma resolução de 0,01 grama, tá? E o alcance dela é de 2,5 kg, então você não pode ultrapassar esse valor, senão ela vai dar erro. E aí o que é interessante saber nessa balança específica é isso daqui. Que é importante fazer a tara correta da balança, que seria algo parecido com o paquímetro digital lá. É quando você zera. Isso é interessante para você não você descontar o valor geralmente do recipiente que está contendo o que você quer medir. Então, qual seria o procedimento? Você iria botar esse becker aqui, e aí ele ia apontar o valor do becker, né? Será 80 gramas. Só que você não quer medir o becker, você quer medir o que está dentro dele. Aí você zera, ou seja, o novo zero vai ser o valor do becker. E aí você bota as coisinhas lá dentro do becker e coloca de novo na balança. E aí vai estar só o valor do que está dentro dele, tá? E aí você tem que ter cuidado para não errar isso daqui, né? Porque se você fazer a tara da balança sem querer, você vai estar medindo um zero nada a ver, né? Um zero errado. Então você tem que estar sempre atento a se a tara está correta. E aí, como é uma balança muito precisa, movimentação de ar pode atrapalhar, ou algum contaminante aqui que estiver em cima da placa. Uma balança tão precisa que pouquinhas coisas podem atrapalhar, tá?
E, se possível, tem que fazer um nivelamento correto também. Nos 4 pés dela tem ela aqui na frente tem um visor, né, com um nível, e você consegue fazer um nivelamento adequado dela, tá? E aí, passando rápido por outros instrumentos, você vai ter a trena, que ela não exige tanta precisão, né? A resolução dela é só de 1 milímetro, mas ela tem um range maior ali, que vai de 3 a 5, né? É bom para medir cômodos ou coisas maiores, ou sei lá, partes da base de lançamento, essas partes que não tem que ter tanta precisão e um range um pouco maior. E aí a gente tem também a trena longa, né, que seria mais para terrenos, distâncias maiores, que aí vai de 30 metros, 50 metros. A gente já usou, por exemplo, para fazer medições da distância de segurança de algumas operações, né, e tudo mais. Aí isso é bem importante, que é o esquadro, tá? Ele serve para indicar, fazer uma referência para ângulos geralmente de 90 graus e 45 graus. Então ele é bom para você fazer marcações. Você vai fazer um corte numa chapa, você usa o esquadro para fazer a marcação. Essa marcação vai estar a 90 graus e você consegue fazer. Então você saber fazer o uso do esquadro é muito interessante para você garantir um trabalho adequado, né? Fazer um corte bem rente, bem alinhado, né? Para você fazer peças que estejam no esquadro, como a gente chama. Não vai ficar torto, né? E aí você, como é que usa ele? Essa parte aqui, ela tem um ressalto, né? Então seria botar... Deixa eu botar aqui. Não, peraí. Seria botar sua peça aqui, sua chapa, por exemplo. E aí ela consegue vir por cima da chapa, né? Digam se sua chapa esteja aqui. E aí você vem, faz a marcação aqui com lápis ou algo do tipo, riscador de metal. E aí vem e faz o corte. Aí você garante que tudo está a 90 graus. Essa parte aqui, ela é exatamente a 45. Então você também consegue fazer marcações a 45 para poder cortar adequadamente ali. E depois de cortado você também consegue fazer comparações, né? Você iria vir lá e botar o que você cortou aqui nessa parte de dentro para ver se está a 90 graus. Então comparar com alguma... Colocar isso aqui na mesa, né? E a peça aqui. É bem interessante, você consegue usar de várias formas diferentes. Para sempre estar garantindo que se o seu trabalho está bem alinhado, não está torto. Certo? Então ter a prática de usar esquadro para fazer cortes e tudo mais melhora muito a qualidade do seu trabalho. E aí o nível é legal para aferir se uma superfície ela está alinhada, mas não é mais tipo o esquadro, que é alinhada com outra parte dela. Seria alinhado com o plano ali horizontal da terra mesmo, né? Se está na vertical, se está na horizontal. Então, por exemplo, o equipamento ele vai ter esses equipamentos aqui, ó, essas partes, quer dizer, que é o nível de bolha. Então, se você coloca essa parte aqui do instrumento numa mesa, e a bolha está bem alinhada com essas duas listras, quer dizer que a mesa está no nível. Se ela for um pouco para o lado, quer dizer que ela vai estar torta, aí você tem que corrigir, né? Ou se você botar essa parte numa parede, e aí essa bolha aqui, ela tem que estar nesse estado aqui. E aí vai ter a medição a 45 graus também. Tá? Ele não vai dar em formato de grau, ele só vai informar se está alinhado ou não. E aí tem esse tipo aqui também, que ele vai dar essas duas direções, né? Por exemplo, esse aqui é o que tem na balança. A balança tem um desse daqui. Aí você vê se ela está alinhada ou não. E você consegue ver onde é esse alinhamento. Tá? E é isso, né? Também teria a régua, mas meio que todo mundo sabe usar, então acho que nem vale a pena. Só que é importante citar que a régua não é aquela régua escolar, né? Geralmente é uma régua de mecânica, né? Que é aquela régua mais precisa, que mede até meio milímetro e é de metal, né? Mais precisa. Mas basicamente é isso. Qualquer dúvida, pode falar à vontade. Vou abrir aqui o chat para caso tenha alguma dúvida. E a parte mais prática, a gente pode deixar para o laboratório. Quando a gente estiver no laboratório, a gente mostra ali como é que faz o uso dos equipamentos, né?
Alguém falou alguma coisa? Sim, eu. É, Israel. pode falar. Tem, tem um site que eu sei se você conhece, mas ele é muito